Olá, pessoal. Ciências humanas e suas tecnologias têm produzido questões no Enem envolvendo história, sociologia, geografia, filosofia, enfim, questões interdisciplinares. Você não encontrará uma questão especificamente de história ou especificamente de sociologia. Você terá que dialogar com estas diversas ciências humanas. Um tema que tem aparecido muito, revolução industrial. Então nós, nesta aula, vamos abordar sobre os mais diferentes aspectos o que foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela começou em fins do século XVIII, na Inglaterra, e eu diria a você que as mudanças pelas quais a humanidade passou nos últimos 230 anos, para o bem e para o mal, nós podemos em grande parte relacionar com a Revolução Industrial. Inclusive, esta possibilidade que você está tendo de assistir uma aula sobre a Revolução Industrial aí em tua casa. Vamos, em primeiro lugar, procurar conceituar a Revolução Industrial. Então, vejamos. A Revolução Industrial, convencionou-se chamar de Revolução Industrial, o processo de transformações econômicas e sociais, caracterizadas pela aceleração do processo produtivo e pela consolidação da produção capitalista. Tal processo liquidou com os resquícios da produção baseada em relações feudais e consolidou definitivamente o modo de produção capitalista. O nascimento das fábricas. Veja bem, qual era o sistema que predominava anteriormente à Revolução Industrial? Era o sistema doméstico de produção. O sujeito trabalhava muitas vezes nos fundos da sua casa. Veja bem, ele era proprietário dos instrumentos de trabalho. Era ele que determinava a sua jornada de trabalho e tinha o controle de todo o processo produtivo. O que mudou com a Revolução Industrial? Em vez do sistema doméstico, passamos a ter o sistema fabril. O sujeito, ele reside num local e trabalha em outro. O trabalhador, ele deixa de ser proprietário dos meios de produção. Você perguntará, que meios de produção? Os instrumentos de trabalho, o capital, enfim, vamos ter o capitalista, o burguês, tendo o controle dos meios de produção e o trabalhador vendendo o seu trabalho como uma mercadoria. É importante que você não esqueça do seguinte: a Revolução Industrial alienou, tirou do trabalhador o controle dos meios de produção. E como já dissemos, em vez do sistema doméstico, passou a existir o sistema fabril. Outras características que nós notamos com a Revolução Industrial é produção em larga escala. Então, com a mecanização, nós vamos ter a redução dos custos de produção e, evidentemente, um aumento significativo da produtividade. Custos menores. Aqui muito importante, na medida que os custos de produção foram sendo reduzidos, os preços das manufaturas começaram também a diminuir. Evidentemente, com custos menores, houve um maior número de pessoas tendo possibilidades de ter acesso aos bens de consumo. É importante você observar que, com a Revolução Industrial, a produção vai ser para um mercado desconhecido. Um exemplo,
produzia-se tecidos em Liverpool, e esses tecidos eram vendidos na Índia, no Brasil, enfim, nos mais diversos lugares. Outro aspecto importante acelerou-se o processo de urbanização, um êxodo rural, um crescente aumento das populações das cidades e o surgimento da classe operária. Veja você que quem tem o controle dos meios de produção, a burguesia. Mas quem vende a sua força de trabalho é o proletário. O trabalho é uma mercadoria que o trabalhador vende recebendo em troca um salário. Como houve um grande aumento da população em função das melhorias no que diz respeito ao saneamento das cidades, da alimentação, os progressos na medicina, com uma explosão demográfica, o que vai acontecer? A oferta de mão de obra vai aumentar e, consequentemente, os salários vão ser baixos. Quando nós estudamos a Revolução Industrial, é preciso destacar as suas fases. A primeira fase foi mais ou menos de 1780 a 1860. Foi a fase da energia a vapor, através do carvão, do ferro e da indústria têxtil. A partir de 1860, nós entramos numa segunda fase. Evidentemente, o carvão continuou sendo utilizado, mas também vamos ter a eletricidade, o petróleo, o aço, e houve uma crescente diversificação da produção. Na segunda metade do século XIX, uma série de invenções contribuíram significativamente para a diversificação do que diz respeito à Revolução Industrial. Vamos dar apenas um exemplo. Os progressos na química tiveram reflexo na agricultura, com fertilizantes, mais tarde com agrotóxicos. A Revolução Industrial, ela também vai provocar transformações na guerra. As armas vão se tornar cada vez mais letais. A Primeira Guerra Moderna, onde nós já encontramos claramente as consequências da Revolução Industrial, foi a Guerra de Secessão. Portanto, a Revolução Industrial vai trazer mais conforto às pessoas, vai produzir uma revolução nas comunicações, nos transportes, mas também, infelizmente, as guerras vão se tornar cada vez mais mortíferas. É importante que você não esqueça que com a Revolução Industrial, o modo de produção capitalista, ele tornou-se hegemônico. O modo de produção capitalista, um modo de produção em que os meios de produção, em grande parte, estão sob o controle da iniciativa privada. O lucro é importante. Tínhamos, no capitalismo do século XIX, enormes diferenças sociais. Exaltava-se a livre concorrência e que o progresso, em grande parte, decorria da livre iniciativa. Quais as consequências da Revolução Industrial? Consequências econômicas. Multiplicaram-se os bancos, as casas comerciais, as sociedades anônimas. Houve a expansão imperialista. Os países industrializados, eles necessitavam de matérias-primas baratas, de mercados consumidores. E vamos ter a partilha
da África e da Ásia pelas grandes potências imperialistas. Vão surgir os trustes, os cartéis, enfim, as grandes corporações, as transnacionais. Mas a Revolução Industrial também teve consequências sociais. Na sua primeira fase, longas jornadas de trabalho, 14, 16 horas por dia, locais de trabalho insalubres, a exploração sórdida da mão de obra infantil e feminina. Lembre-se que havia um excesso de oferta de mão de obra. Como escreveu Marx, um exército de reserva do proletariado. Pobres diabos, tendo que aceitar salários irrisórios porque precisavam sobreviver. E quais as consequências políticas da Revolução Industrial? A burguesia tornou-se a classe social hegemônica em termos econômicos. E a burguesia conseguiu aquilo que almejava, a igualdade jurídica. Mas veja bem, a igualdade jurídica não quer dizer igualdade de fato. Vamos dar um exemplo. Todos teriam o direito de voto, nem todos, na verdade, porque havia ainda o voto censitário. Era preciso ter uma determinada renda para poder votar. E mesmo depois, com o triunfo do sufrágio universal, evidentemente, o filho do operário não tinha acesso às escolas que o filho de um burguês tinha. E a igualdade era uma ficção, pois uns tinham, evidentemente, melhores oportunidades que outros. Mas a Revolução Industrial provocou também as reações dos trabalhadores. Nós tivemos o ludismo. Inglaterra, começo do século XIX, desemprego, miséria, baixos salários. Os trabalhadores acreditavam que as máquinas eram as culpadas por todas estas mazelas. E grupos de 40, 50 trabalhadores armavam-se com barras de ferro, atacavam as fábricas e quebravam as máquinas. Mas por que ludismo? Porque acreditou-se durante um certo tempo que havia um líder, Ned Luddington, daí ludismo. Era uma revolta espontânea, do desespero, sem objetivos políticos definidos. Houve uma violenta reação por parte das autoridades e, consequentemente, uma violenta repressão. Vários trabalhadores acabaram sendo enforcados. Um outro movimento importante foi o cartismo. Inglaterra, década de 30, século XIX. A Associação dos Trabalhadores elaborou um documento, a Carta do Povo, onde os trabalhadores faziam uma série de reivindicações junto ao parlamento britânico. Quais reivindicações? O sufrágio universal, ou seja, que toda pessoa do sexo masculino, após uma determinada idade, independentemente da renda, pudesse votar. A partir do momento que o trabalhador tivesse representatividade política, ele poderia conseguir leis que viessem a beneficiá-los. Também a igualdade entre os distritos eleitorais, eleições anuais, imunidade parlamentar. 2 vezes a Carta do Povo foi submetida ao parlamento e as 2 vezes foi rejeitada. Ocorreram greves, houve repressão
E não obstante o fracasso do movimento cartista, ele contribuiu para que os trabalhadores se organizassem. E os trabalhadores perceberam que, se organizando, eles teriam mais força. Começaram a surgir sindicatos, as greves tornaram-se cada vez melhor organizadas. E uma reivindicação básica era a redução da jornada de trabalho. Era lutar para que as condições de trabalho melhorassem. E você sabe que o dia 1º de maio é o Dia do Trabalho. Mas por que comemoramos o 1º de maio como o Dia do Trabalho? Na verdade, não era a intenção daqueles que estabeleceram este dia como o Dia do Trabalho que o dia fosse uma festa. O 1º de maio simboliza a luta e também o luto dos trabalhadores. Houve uma greve em 1886 em Chicago, que foi reprimida. Trabalhadores ligados ao movimento anarquista depois acabaram sendo condenados à morte, pois houve a morte de policiais também. E na França, a partir de 1890, fizeram do 1º de maio o Dia do Trabalho. As bandeiras vermelhas, evidentemente, simbolizando o sangue derramado pelos trabalhadores. Paulatinamente, nos países da Europa, nos Estados Unidos, leis foram sendo promulgadas, beneficiando os trabalhadores. Estas leis vão evoluir, principalmente a partir dos anos 30, quando em alguns países vamos ter o estado de bem-estar social, onde muitas das críticas dos socialistas acabaram sendo absorvidas. As ideologias emanadas de todo este processo. O liberalismo. O liberalismo vai ser uma ideologia tipicamente burguesa. O liberalismo econômico, a defesa do livre comércio, da lei, da oferta e da procura sem intervencionismo estatal, né? Deixar que o mercado, por assim dizer, dê à economia os seus parâmetros. Há um liberalismo político e um liberalismo econômico. Em ambos nós notamos os interesses claros da burguesia. Os socialismos, por que nós colocamos os socialismos? Porque se nós analisarmos pensadores como Charles Fourier, como Marx, Engels e outros, Proudhon, nós notaremos enormes diferenças entre estas propostas. Marx e Engels publicaram em 1848 o Manifesto Comunista, em que eles conclamam os trabalhadores de todo o mundo a se unirem, e os trabalhadores deveriam, através de uma revolução, tomar o poder, destruir o modo de produção capitalista, implantar o socialismo, apeariam a burguesia do poder e teríamos uma ditadura do proletariado. Para eles, o socialismo seria apenas um período de transição para se chegar ao comunismo. Uma sociedade sem classes, onde não haveria mais Estado, onde cada um produziria de acordo com sua capacidade e receberia de acordo com as suas necessidades. Marx e Engels chamaram os seus predecessores, especialmente Fourier, Owen, Saint-Simon, de socialistas utópicos. Na visão dos dois, as propostas destes pensadores eram inexequíveis e realizáveis, enfim, daí o vocábulo utópico, não é? Os anarquistas, Bakunin, Kropotkin, Malatesta, não dá para a gente falar o anarquismo, mas sim os anarquismos,
Mas, de uma forma geral, eles pregavam a destruição do Estado, da propriedade privada e um combate às religiões. Eles também eram chamados de socialistas libertários. E aqui no Paraná, nós tivemos uma das poucas experiências anarquistas do mundo, que foi a colônia Sicília. A igreja vai demorar um pouco para reagir. E em 1891, o Papa Leão XIII, através da encíclica Rerum Novarum, ele admitiu que a sociedade era bastante injusta, só que os remédios que ele propôs não eram tão radicais quanto os propostos por Marx, por Bakunin e por outros. Para o Papa, as pessoas ricas deveriam refletir que a riqueza em cima da miséria da maioria era condenável tanto pelas leis humanas quanto pelas leis divinas. O Papa prega livres negociações entre trabalhadores e patrões, que os trabalhadores deveriam se organizar em instituições, como as antigas corporações, e que melhores salários deveriam ser pagos aos trabalhadores. Em síntese, podemos dizer que Marx era um revolucionário e o Papa Leão XIII um reformista. De uma forma bastante sintética, você pode perceber que o mundo contemporâneo ele é o que é, em grande parte, em decorrência da Revolução Industrial. Em termos ideológicos, é claro, com mudanças, com adequações, muitas das ideologias que surgiram no século XIX, de forma, muitas vezes, essas ideologias requentadas estão presentes nos dias de hoje. Agora, nós vamos mostrar para vocês as questões que caíram sobre este tema. Vamos lá. A Revolução Industrial, ocorrida no final do século XVIII, transformou as relações do homem com o trabalho. As máquinas mudaram as formas de trabalhar e as fábricas concentraram-se em regiões próximas às matérias-primas e grandes portos, originando vastas concentrações humanas. Muitos dos operários vinham da área rural e cumpriam jornadas de trabalho de 12 a 14 horas, na maioria das vezes em condições adversas. A legislação trabalhista surgiu lentamente ao longo do século XIX e a diminuição da jornada de trabalho para 8 horas diárias concretizou-se no início do século XX. Pode-se afirmar que as conquistas no início deste século, decorrentes da legislação trabalhista, estão relacionadas com a expansão do capitalismo e a consolidação dos regimes monárquicos constitucionais. Expansão do capitalismo, tudo bem, mas não há uma relação com as monarquias constitucionais. Na verdade, as repúblicas é que começaram a predominar ao longo do século XX. A expressiva diminuição da oferta de mão de obra, devido à demanda por trabalhadores especializados. A oferta de mão de obra continuou elevada, pois a população continua aumentando num ritmo bem expressivo. Também não é esta. A capacidade de mobilização dos trabalhadores em defesa dos seus interesses. Sim, nós vimos que na medida que os trabalhadores foram se organizando, eles foram fazendo as suas reivindicações, foram exigindo melhorias e elas, de fato, acabaram ocorrendo. Portanto,
A resposta correta aqui é a letra C. Uma outra questão muito boa, você poderá observar, um operário desenrola o arame, o outro endireita, um terceiro corta. Um quarto o afia nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete. Para fazer a cabeça do alfinete, requerem-se 3 ou 4 operações diferentes. O texto do Adam Smith, a obra A Riqueza das Nações. Vou me aposentar amanhã. E sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Aqui vocês têm algo bem interessante. A divisão social e técnica do trabalho. O Adam Smith, já em 1776, mostrou que esta divisão propiciava um aumento da produtividade. No século XIX, um engenheiro norte-americano, Frederick Taylor, ele procurou mostrar cientificamente o quanto a organização, a disciplina, a divisão do trabalho aumentava a produtividade. Mais tarde, Henry Ford criou a linha de montagem e vamos ter a produção do Ford T. Ele conseguiu diminuir os custos de produção e tornou o automóvel acessível a um número crescente de pessoas. Então nós vamos ter o chamado Taylorismo, Fordismo, em que o trabalhador ele apenas executa uma determinada tarefa. Charles Chaplin, num filme extraordinário, Tempos Modernos, ele faz uma sátira devastadora deste processo em que o trabalhador era alienado, por assim dizer, do processo produtivo. Vamos às respostas. A respeito do texto e do quadrinho, são feitas as seguintes afirmações. Ambos retratam a intensa divisão do trabalho, a qual são submetidos os operários. Está correto? Né? Ambos retratam a intensa divisão do trabalho. O texto refere-se à produção informatizada e o quadrinho, à produção artesanal. Não há esta relação, né? Ambos contêm a ideia de que o produto da atividade industrial não depende do conhecimento de todo o processo por parte do operário. O quadrinho mostra bem isso, né? Que o sujeito, quando se aposentasse, queria percorrer toda a linha de montagem. Então, qual é a resposta correta? É a letra I. 1 e 3 estão corretas. Vamos adiante. Até o século XVII, as paisagens rurais eram marcadas por atividades rudimentares e de baixa produtividade. A partir da Revolução Industrial, porém, sobretudo com o advento da Revolução Tecnológica, houve um desenvolvimento contínuo do setor agropecuário. São, portanto, observadas consequências econômicas, sociais e ambientais interrelacionadas no período posterior à Revolução Industrial, as quais incluem a erradicação da fome no mundo. Infelizmente, a fome está presente no mundo e numa escala ainda bastante elevada. Não que o homem não tenha capacidade de produzir alimentos para alimentar todas as pessoas do mundo. Alguns estão superalimentados. O gado, os cães de muitos também estão. Enquanto que na África, na Ásia e atualmente, até nos países outrora considerados desenvolvidos, a fome está presente. A questão não é de produção, a
A questão é de distribuição. O aumento das áreas rurais e a diminuição das áreas urbanas. É exatamente o contrário. Nós temos a crescente urbanização. A maior demanda por recursos naturais, entre os quais os recursos energéticos. A menor necessidade de utilização de adubos e corretivos na agricultura. O contínuo aumento de oferta de emprego no setor primário da economia em face da mecanização. Vejam que a D ela está errada porque nós vamos ter um aumento, na verdade, da utilização de adubos e corretivos na agricultura. A E, com a mecanização, você tem uma queda da oferta de empregos. Portanto, a correta é a letra C. A maior demanda por recursos naturais, entre os quais os recursos energéticos. É isto. Um abraço e até uma outra oportunidade.